cercado por inimigos em meio a armadilhas mortais. Touka e seus amigos enfrentam desafios cada vez mais perigosos. É só não morrer. Fala, meus bons, aproveita para dar aquele like responsa e caso ainda não seja um inscrito desse canal maravilhoso, eu lhe convido a se juntar a essa família. Tamo junto, vamos para o vídeo. Vamos nessa! Touka e companhia estão cercados pelos inimigos. Complicou. Pierre diz que ele e Dorothy cuidarão dos encapuzados e que eles devem seguir em frente. Nesse momento cai do céu um demônio gigante. Imediatamente eles voltam com a carruagem e pegam outro caminho, mas havia uma armadilha e eles acabam caindo do penhasco. Lá embaixo, Touka amorteceu a queda utilizando a espada sagrada. Eu me caguei. Ele a transformou em uma almofada. Millie pergunta como sua irmã consegue usar a espada sagrada. Ih, rapaz. Ele diz que isso é parte do poder de Xion, que ele pode deixar qualquer pessoa usar a espada. Shannon fala que é melhor eles saírem do local onde estão, pois quem fez a armadilha provavelmente está a caminho. É verdade. Marguerite diz que há uma cidade próxima dali, então decidem ir para lá. No caminho, Millie usa sua espada para afastar a névoa, pois não tá dando para ver nada. Touka diz para terem cuidado, pois pode haver armadilhas pelo caminho. Millie diz que ele está se preocupando à toa e de repente quase é pega numa armadilha. Você vai morrer. A névoa volta. Nesse momento, Millie volta correndo e dizendo que há um demônio na névoa. Zabuzamomote, o demônio do gás oculto. E ele rasgou as suas roupas. Eles voltam para a carruagem e Touka diz que essa névoa deve ser feitiço do inimigo. Enquanto isso, uma mulher está ao lado do demônio que está liberando a névoa. Ela fala que esse feitiço permite que apenas os autorizados vejam através do nevoeiro. Ela pode observar tudo que eles estão fazendo. Eles entram em formação e a mulher diz que pela forma como estão posicionados, até parece que são bem inteligentes. 2 mais 2. 3. Acertou. Mas não é o suficiente, pois a névoa pode camuflar a presença dos demônios. De repente, Marguerite é perfurada por um demônio. Em seguida, todos também são atingidos, sobrando apenas Touka. Ele então usa a espada para se disfarçar de pedra. Sumiu! Os demônios o cercam e a mulher vai até ele. Touka desfaz o disfarce e entrega a espada sagrada para a mulher. De repente, o demônio da névoa é atacado por Henry e todas as outras se levantam. Henry usou necromância de possessão para entrar no corpo do demônio e fingir ter atacado os amigos. Marguerite fala que quando aquele demônio tentou matá-la, ela contra-atacou e o matou. A mulher não percebeu, pois era um ponto cego para ela. A mulher fala que a única forma de fazerem isso é se eles soubessem onde ela estava. Touka diz que estava de olho nela o tempo todo, usando o cristal de raio-x. Como ela estava assistindo toda a treta do alto, imaginou que ela era a líder, pois ele sabe tudo sobre pessoas que lutam usando armadilhas. Eles não se aproximam da presa, a menos que a vitória seja certa. Então, para atrair ela, tiveram que criar uma situação onde ela estaria confiante na vitória. O bicho é bom mesmo. Touka fala que não é fã de matanças sem sentido. Se ela tirar suas roupas e ficar só de meias e pedir desculpas, ele irá perdoá-la. A névoa vai se dissipando e quando Touka vê o rosto da mulher, imediatamente tira suas roupas, fica só de meias e pede desculpas. Ele pergunta o que sua mestre está fazendo ali. Seu nome é Ethel. Foi ela quem ensinou Touka a ser o mestre das armadilhas. Ela diz que não se lembra de ter tido uma aprendiz como ela. Então Touka percebe que vacilou. Você é burro, cara, que loucura. Millie diz que bem que imaginou que aquela não era sua irmã, desde o momento que ela começou a falar de meias. Henry mostra o verdadeiro corpo de Touka e diz que Yuna não está morta. Marguerite pergunta se ele conheceu a sua mestre durante a guerra de 3 anos atrás. Ele diz que sim, porém os portões do inferno já estavam abertos e já nem era mais hora para fazer guerras. Ele fala que foi há 3 anos atrás. Seus pais estavam mortos e ele tentava voltar para Elvânia, quando acabou caindo em uma das armadilhas de sua mestre. Mesmo sabendo que podia morrer, ficou impressionado com aquela armadilha. Após isso, Ethel o encontra e o leva para comer em uma taverna. Touka pede para ser o aprendiz dela. Ela diz que é uma fugitiva e que possui uma recompensa por sua cabeça e diz para ele sair fora. Mete o pé, não olha pra trás não, eu vou te matar. Mais tarde, Ethel percebe que Touka está a seguindo. Então, no caminho até Elvânia, ela diz que vai ensiná-lo tudo que ela sabe. Após ouvir isso, Ethel se lembra e percebe que ele é o Touka. Tô cheio de saudade de tu. Touka pergunta por que ela está trabalhando com os caras que são aliados dos demônios. Ela diz que estava nos portões do inferno 3 meses atrás e que foi lá que ela mudou sua forma de pensar e decidiu ajudar com o plano de vingança dos necromantes. Ele pergunta o que está acontecendo nos portões do inferno.
inferno. Ela fala que ele vai saber quando chegar lá. Não me diga. Ethel diz que vai deixá-lo vivo dessa vez, mas vai levar a espada. Ele diz que ela tá querendo demais, pois já quebrou a carruagem deles e ainda quer levar a espada sagrada. Eu sou ladrão, rapaz. Touka fala que ela pode ficar com a espada, mas em troca ela deve ir com ele até os portões do inferno. Ela pergunta se ele sabe que estão de lados opostos. O cara nem sabe, né? Ele diz que não está pedindo para ela fazer isso de graça, mas será em troca do braço direito dela, pois tem um alfinete no cabo da espada que canaliza feitiço de raio. Se ela não soltar a espada, o braço dela vai virar goleiro no Vasco. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então ela joga a espada para ele e pergunta por que ele contou antes de usar o feitiço. Ele diz que é porque ele confia nela. Ela aceita a derrota e, como recompensa, fala que possui uma oficina ali perto, onde eles podem consertar a carruagem. Diego os observa com seu globo ocular. Estou ficando nervoso. Após isso, eles chegam na oficina. O artesão diz para eles irem embora, pois já se aposentou. Ethel usa suas técnicas da malandragem para destrancar a porta e entrarem. Dá uma cadeia. O velho artesão, assim que vê Touka, já vai pegando em seus seios e perguntando se ele é Xion. Vou bater na boca dele, rapaz. Touka fala que ele não é o Xion. O velho pede desculpas e diz que tá ruim da vista, mas ele diz que sente a presença de Xion ali. Henry pergunta se ele é fã do Xion. Ethel diz que o nome dele é Ledo e ele é avô de Xion. Eles sentam para tomar um chá e o velho não enxerga nada. Tá brincando comigo? Desculpe. Touka pergunta se ele pode consertar a carruagem. Ele diz que sim, mas vai demorar pelo menos 2 dias, pois está velho e não aguenta mais a pressão. Touka diz que assim não dará tempo de salvar o povo e pergunta se ele possui outra carruagem. Ele diz que não tem nenhuma que chegue a Elvânia em um dia. Marguerite fala que pode ajudar o velho no trampo, pois ela sabe um pouco sobre o conserto e pode ler alguns livros rapidamente para entender o sistema. Então ele diz que ela terá que ler toda aquela prateleira de livros. Tudo isso? Ela põe seu óculos e pede 1h30 para terminar todos. Enquanto isso, Touka pergunta a Millie sobre ela ser uma heroína lendária. Como Ethel está ali, Fierre fala que não pode revelar tal informação ao inimigo. Ela diz que também tem informações sobre o inimigo deles no momento, então eles deveriam compartilhar informações. Então Millie revela que sua espada sagrada foi feita pelo homem. Magos e artesãos de todo o mundo trabalharam juntos para fazer 4 novas espadas sagradas. Touka pergunta se essa espada também pode selar os portões do inferno. Fierre diz que essas espadas não são tão potentes quanto a do herói. Ethel pergunta se essa espada poderia matar o Rei Demônio e seus generais do inferno. É claro. O poder de cura do Rei Demônio e de seus generais são muito fortes, então é impossível matá-los com espadas comuns, mas eles podem ser mortos com a espada de Xion e com as 4 espadas modificadas. Ethel diz que sua informação é sobre os generais infernais. Os necromantes que Touka está indo enfrentar estão sobre a posse dos corpos dos generais. Além disso, mais de 1000 demônios estão esperando por eles em Elvânia. Touka diz que não importa quantos sejam os inimigos. O importante é que pra onde eu for vai dar errado. Ele não vai desistir, que essa situação não é diferente de 3 anos atrás, pois ele está tentando salvar a mesma pessoa. Logo depois, na beira de um rio, Millie pergunta se a pessoa que ele está tentando salvar é a Yuna. Ele diz que sim, e explica tudo o que aconteceu com ela. Ele pergunta como ela conseguiu essa espada lendária. Ela fala que ganhou em um torneio realizado no reino. Ela já chama ele para o duelo, mas ele recusa. Ela não quer saber de nada e já começa a atacar. Ela derrota ele com facilidade, pois ele é muito fraco. Não mereço isso. Ela está braba e pergunta como ele vai salvar Yuna sendo tão fraco. Ele diz que vai dar um jeito, que nem que tenha que usar todos os truques sujos que ele conhece, pois o herói lendário salvou elas há 3 anos atrás, mas dessa vez ele está morto, então ele é a única pessoa que pode salvar Yuna. Que lindo, cara. Ela então diz que descobriu que 3 anos atrás, na verdade, foi Touka quem salvou ela e Yuna. Ela diz que teve a chance de perguntar diretamente a Xion, e ele contou para ela o que aconteceu. Ele fala que quando os demônios atacaram Elvânia, a razão pelo qual ele conseguiu chegar a tempo foi graças a todas as armadilhas colocadas pelo caminho. Millie fala que acredita que Touka irá salvar sua irmã novamente. Se quiser, sim, mano. Ele diz que precisa ir ao banheiro, pois tem segurado a vontade já faz um bom tempo. Ele vai para trás de uma parede, mas ele queria mesmo era botar umas meias nas coxas de Yuna. Vagabundo. Enquanto ele está botando as meias, uma mão toca em sua nuca e tudo se apaga.
Touka acorda e vê seu pai agredindo sua mãe e recebe um tapa na cara. Após isso, ele percebe que está em Elvânia e se pergunta se voltou ao passado e o que teria desencadeado isso. Andando pela cidade, ele aproveita que voltou ao passado e é apenas uma criança, para botar meias nas pernas de uma moça sentada em um banco da praça, pois não vão fazer nada, já que ele é apenas uma criança. A moça não esbanja nenhuma reação, então Touka se zanga e diz que ela deveria ter ficado braba. Touka percebe que as pessoas estão agindo de uma forma esquisita. Ele vai até uma casa de banho e veste todas as mulheres com meias, mas nenhuma reage. Porém, ele diz que seus pais ainda estavam agindo normalmente. Então ele lembra que esse é o dia em que ele conhece Yuna. Então ele sai correndo para a floresta. Ele encontra Yuna, que age normalmente. Ele diz que as únicas pessoas agindo de forma estranha são pessoas que ele não conhece. Ele acha estranho, pois Yuna já o conhecia. Não era para ela saber quem ele era, pois é o dia em que se conhecem. Yuna fala que vai ficar com ele para sempre. Touka pergunta se isso significa que ela vai deixar ele adorar as coxas dela mesmo depois de crescer. E claro, com um belo par de meias. Ela diz que não sabe muito bem do que ele está falando, mas concorda. Realizei meu sonho. Ele diz que nessa idade poderia lentamente criar a versão da Yuna que ele sempre quis. Sua barriga ronca e Yuna sai para buscar comida. Tô cagado de fome. De repente, Touka escuta a voz de Yuna mais velha dizendo para ele não manchar as memórias dela. Ele segue a direção da voz e se depara com a Yuna verdadeira. Ele pergunta o que ela está fazendo ali, ainda mais sem vestimentas. Perdido aqui, velho. Ela fala que esse é um passado falso criado por magia. Ela pega a camisa dele e as meias e faz uma roupa improvisada. Touka diz que era só ela ter pego uma roupa de alguém por aí. Ela diz que não consegue tocar em nada nesse mundo e que estava seguindo ele há um bom tempo, mas ninguém parece perceber ela. Após isso, ao observarem as pessoas da cidade, Touka fala que as pessoas que ele conhece parecem e agem como elas mesmas, mas as pessoas que ele não conhece não têm personalidade reais. Então, chegam à conclusão que esse mundo não é o passado, mas sim as memórias de Touka. Yuna fala que o fato da alma dela estar dividindo o corpo com Touka, ela acabou envolvida no feitiço. Para tentar sair desse mundo, resolvem ir para fora da cidade, para um lugar onde ele nunca esteve. No caminho, ele pergunta como ela sabia o nome dele no dia em que se conheceram. Ela diz que ele estava sempre machucado e sozinho, então perguntou sobre ele para as pessoas e quis ajudá-lo. Eles chegam até uma parede branca. Touka tenta atravessar e acaba puxando Yuna. Eles são teleportados para outro lugar e Yuna fica novamente sem roupas. Eles estão deixando a gente sonhar. Yuna fala que esse é o dia em que convidou ele para ir para sua casa pela primeira vez. Touka fala que foi quando conheceu Millie. Ele mentiu e se gabou de ter espancado ursos e gorilas. Aqui tem coragem. E por conta disso, Millie agora quer casar com ele. Eles começam a correr para o espaço em branco. Touka fala que passar por lá força um avanço no tempo e se continuarem fazendo isso, talvez cheguem ao presente. Então, eles começam a maratonar várias memórias, até chegarem no dia em que seu pai desapareceu e ele ficou doente. Sua mãe saiu para procurar remédios e acabou morrendo. Ele sai correndo, achando que pode evitar a morte dela, e acaba presenciando todo o ocorrido novamente. A mãe dele dá uma carta para ele e diz que foi Yuna quem mandou. Ela se desculpa por ter deixado ele passar por tudo isso. Após isso, eles passam por um campo de batalha e presenciam os portões do inferno se abrindo. Em seguida, vão para outro lugar. Touka entrega seu casaco para ela e diz para se apressarem, pois não aconteceu nada de interessante nesse dia. Yuna diz que deve ter acontecido algo, pois para todas as memórias que eles foram, aconteceu algo importante. Então ela vê uma ferida nele e pergunta o que aconteceu. Touka fala que foi golpeado por um demônio nesse dia. Yuna diz que nunca imaginou que ele tivesse passado por tudo isso, e pergunta por que ele não contou nada. Então ela diz que sabe de tudo, que mesmo infectada com feitiço, ainda podia ver e ouvir tudo ao seu redor, e que ouviu a conversa dele com Millie, sobre ele ter salvo ela há 3 anos atrás. Ela sempre falava do herói e vivia criticando ele, mesmo que ele tenha voltado para elas tão machucado. Ela começa a chorar e diz que sente muito. Ele diz que ela não precisa se desculpar, e fala que nada demais aconteceu nesse dia, foi apenas o dia em que ele leu a carta dela. Vemos então Touka caído no chão, quase desistindo de sua vida. Ele pega a carta de Yuna e a lê. Na carta, Yuna fala que
quando ele voltar, ela vai fazer as pazes com ele. Ele fica zangado porque ela escreveu só isso e não o perdoou logo, apenas quando ele voltar. É só isso! O que faz ele não aceitar a ideia de morrer antes de ser perdoado por ela. Ele diz que nesse dia, no dia em que se conheceram e quando ela aceitou vir nessa jornada com ele, na verdade, era ela quem estava salvando a vida dele. Nesse momento, cai um demônio do céu. Yuna pergunta se ele foi atacado por um demônio de nível alto nesse dia. Touka diz que nunca viu esse demônio. O demônio fala que não há nada que ele ame mais do que espiar as memórias humanas. No entanto, Touka está apenas correndo por aí e falando sozinho. No mundo real, Touka está dormindo ao lado dele. Geralmente, ele devora a alma das suas vítimas assim que ele se cansa de suas memórias, mas nunca ficou entediado tão rapidamente. Touka pega Yuna e começam a fugir. O demônio diz que a única maneira de sair é derrotando ele. Touka fala que vai continuar correndo até chegar em seu melhor momento, no dia em que derrotou Leland. Durante os saltos, o demônio derrotou todos os amigos de Touka facilmente, pois ele alterava as memórias daquele momento e deixava eles fracos. Depois de vários saltos, ele finalmente chega onde queria. Touka pergunta se ele também pode enfraquecer ele nesse momento. O demônio fala que infelizmente não, ele só pode manipular produtos de memórias, não pode mexer com o senso de identidade dele. Ele diz que almas são tudo que ele pode comer, e para isso ele deve atacar no mundo das memórias, enquanto no mundo real fica indefeso. Se alguém matá-lo no mundo real ou acordar Touka do sono, o feitiço quebra automaticamente. Touka pergunta se ele está contando tudo isso porque desistiu de lutar. Ele diz que mesmo com essas fraquezas não pode ser derrotado, pois no mundo real seus amigos estão lutando contra os companheiros de Touka, então não há ninguém para salvá-lo do lado de fora. Touka tenta acertá-lo várias vezes, mas não consegue. O demônio diz que esse mundo é uma criação de sua magia, o que significa que ele pode ler os pensamentos de Touka com antecedência. Parada chata. Touka tenta atacá-lo de novo e sofre um golpe crítico. O demônio está para finalizá-lo, quando Yuna o salva. O demônio fala que esse movimento ele não conseguiu prever. Yuna percebe que o demônio não consegue vê-la. Touka diz que a magia dele não lida com a estranha situação de ter duas almas no mesmo corpo. Yuna sobe nas costas dele para ajudá-lo com os ataques. Touka só consegue pensar nas coxas dela o enrolando. O demônio percebe que está em desvantagem e tenta fugir. Touka transforma a espada sagrada em uma grande coxa e o elimina. Ele acorda e percebe que agora consegue ver Yuna em sua forma astral. Nossa, tira a mão de mim, meu irmão! As meninas vão até ele e Henry diz que acabaram de derrotar os demônios que atacaram elas. Marguerite fala que também terminaram os reparos na carruagem encantada e que podem partir para Elvânia. Enquanto isso, Ciruela recebe a carta de Touka. Ela fica com muita raiva e diz que deveria ter executado ele. O mago da corte chamado Rosali aparece e pergunta qual o problema. Ela explica que Touka recusou o pedido de investigar para onde voou a forma astral que Rosali avistou. O mago diz que tomou suas próprias medidas quanto a isso e acredita que eles já localizaram a base inimiga. Então vemos a elite da Ordem dos Cavaleiros Mágicos observando a base inimiga. E assim finaliza este episódio. Deixa o like, se inscreva, até a próxima.